Aqui é a casa do Senhor. Hoje vou tentar falar. Não está fácil para mim hoje. Não sei se estou muito perto do microfone. Não é isso? Bem-vindos todos, aqueles que nos observam também, nos veem pelo YouTube. A paz do Senhor esteja com vocês. Eu vou tentar falar. Não está fácil hoje para mim, não está. A minha garganta, as minhas cordas vocais hoje estão mal. Eu falo durante 5 dias na semana, desde as 8 da manhã, começo a falar às 8 da manhã e é sempre em tom de voz muito alto e acabo quase às 10 da noite, só tenho interrupção do almoço. E ainda por cima tenho que falar com esta máscara na boca, o que vem agravar tudo. E por isso peço desculpa ao Filipe também, que ele hoje vai estar lá no som, mas não está grande coisa. No entanto, nós vamos confiar, que é o título do tema hoje, confiar em Deus, confiar no nosso Deus. Em quem mais? Para quem iremos nós? Confiar. Eu lembro-me que o irmão Maurício vos disse que sábado passado poderiam estar aqui até às 2 da tarde, não foi, irmão? Até às 2. Não sei se estiveram, porque eu, quando acabou o culto, eu desliguei, não sei se ficaram mais tempo. Mas eu hoje prometo que até à 1h30 eu consigo fazer isto. Até à 1h30. Portanto, vão esperando isso. Bom, amigos, a meditação que eu trago para hoje, nós vamos meditar em 3 versículos. Só 3 versículos. E eu vou tentar fazer isto o mais curto possível. Já vi que o tempo está andando, estamos perto do... São 11h30, ainda falta um bocadinho para o meio-dia, mas esta meditação é como que um complemento da nossa escola sabatina. Eu nem imaginava que o irmão Maurício fosse usar versículos que, inclusivamente, eu vou usar também. E, portanto, é como um complemento da nossa escola sabatina, inquietos e rebeldes, inquietude, rebeldia. E nós vivemos inquietos, os irmãos sabem, nós vivemos num tempo de pandemia, e não sendo mesmo só a pandemia, não é? Um estudo feito recentemente indica que a ansiedade, a inquietude, o estado deprimido quase que triplicou agora durante o tempo da pandemia. E as pessoas vivem todas muito inquietas, sabem? Isto é humano ser assim. Nós ficamos inseguros quanto a tantas coisas, não é? Esta pandemia estava a baixar e agora já está subindo outra vez lá no continente, mais de 3.000 casos por dia outra vez. Eu lembro-me de estarem a 200 por dia e agora está subindo outra vez. E esta inquietação, esta insegurança que nos acomete, não é? Esta dificuldade em lidar com estas coisas, isto é próprio do ser humano, é assim, não é? Eu tirei aqui um apontamento de uma revista chamada O Observador, em que diz assim: mais de 700.000 pessoas residentes em Portugal, num estudo que foi feito, apresentavam sintomas depressivos graves. De janeiro a março deste ano foram vendidas mais de 400.000 embalagens destes medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos. E depois diz no fim que Portugal é o 5º país da OCDE que mais recorre a ansiolíticos e antidepressivos. Irmãos, sabem, esta insegurança acomete toda a gente, isto toca a todos um pouquinho. Não sabemos muitas coisas, não é? Eu tenho trabalho, segunda-feira vou trabalhar, sim ou não? Quantos mais anos eu vou trabalhar? Às vezes eu penso, será que eu vou ter o meu trabalho, o meu emprego até chegar à minha reforma? Eu não sei. E se por acaso eu não tiver, como é que vai ser? Só eu é que trabalho, a minha mulher não trabalha, está em casa, como é que eu vou fazer?
Estas coisas, eu às vezes olho para o irmão Lobo, olho para o irmão Maurício e vejo-o a passar, a fazer a sua corrida, a andar na bicicleta, vejo de manhã quando ele vai tomar o seu banho lá no seu carro e eu penso assim, quem me dera estar assim? Porque eu acho que ele já não tem essa preocupação, eu vou ter o meu emprego, não vou ter emprego, não é? Eu sei que isto não é legítimo, mas às vezes eu penso assim, caramba, como eu gostava de me levantar de manhã e não ter pelo menos esta preocupação, não é? Porque isto, quem trabalha para privados, nunca sabe o que é que vai acontecer. E esta inquietação e outras que nos acometem realmente tornam-nos inseguros, pensativos, e nós temos que confiar em alguém. Os irmãos sabem, eu queria que nós lêssemos em Isaías, no capítulo 42, e nós há bem pouco tempo estudamos o livro de Isaías, Isaías no capítulo 42 e no versículo 16. Reparem que isto não pode ser um verso tirado ao acaso, não é do seu contexto, não. Se vocês olharem para as vossas Bíblias, no capítulo 41, diz que Jeová, o Senhor Jeová, é o único Deus, e Israel deve ter confiança unicamente nele, unicamente em Deus. E depois aqui, no capítulo 42, fala do servo do Senhor. Quem é este servo do Senhor? Quem os irmãos acham que é este servo? Diz no versículo 1, eis aqui o meu servo, com S grande, maiúsculo, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. E agora, no capítulo 42 e no versículo 16, ele diz assim, e este versículo, eu gosto muito deste versículo, porque este versículo traz-me paz, traz-me confiança, traz-me segurança. Diz assim, e guiarei os cegos, reparem na promessa, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. O Senhor vê de cima, nós vemos de baixo. O Senhor diz a dada altura na sua palavra que o meu caminho não é o vosso caminho, o meu pensamento não é o vosso pensamento. Então o Senhor diz, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Acrescenta, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Porque o Senhor tem soluções para a nossa vida. Entendem? O Senhor tem solução para tudo o que possa acontecer na nossa vida. Acrescenta, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Que maravilha! Que Deus este, peço perdão, que Deus este, que amor imenso, que cuidado deste Deus por nós. E por isso, nesta azáfama desta inquietude todo que nós estudamos na escola sabatina, e dos tempos que vivemos hoje, nós temos esta confiança plena no nosso Deus, em que Ele guiará os cegos por um caminho que eles nem sequer imaginavam, nem sequer nunca conheceram. Sabem, amigos, isto chama-se providência divina. E se vocês forem ao dicionário ver o que é providência, a dada altura diz assim, é a sabedoria suprema de Deus para dirigir todas as coisas. Amém. É a sabedoria suprema de Deus para dirigir todas as coisas. E por isso nós confiamos. E sabem o que é que significa confiar? No dicionário, confiar significa ter fé, ter esperança, acreditar. Ter fé em alguém ou em alguma coisa. Ter esperança em alguém ou alguma coisa. Acreditar em alguém ou em alguma coisa. Confiar é isto. E nós temos que confiar. Confiamos nós uns nos outros, por exemplo? Confio eu na irmã Clara? A irmã Clara confia em mim? A irmã Paula confia na irmã Iria, por exemplo?
A irmã Iria confia no irmão Omar. Confiamos nós uns nos outros. Em Jeremias, no capítulo 17, se eu não estou em erro, não sei o versículo, penso que é o 5, diz: maldito o homem. Isto parece uma contradição, por isso o irmão disse há bocado, os versículos não se podem tirar assim do seu contexto. Claro que eu confio nos irmãos, eu tenho que confiar nos meus irmãos. Se eu não confiar, se eu for desconfiado para com os irmãos, como é que esta igreja poderá ser um corpo? Como é que ela pode funcionar como um corpo? Como é que pode haver o mesmo sentimento como havia com Cristo Jesus? Temos que confiar uns nos outros. Agora, a confiança suprema está em Deus, no nosso Deus. Vocês entendem? Diz aqui, esta meditação que eu aqui tenho, diz assim: Deus não é o responsável por tudo o que ocorre neste mundo, mas Ele intervém com frequência para atenuar, diminuir, para mitigar ou impedir as consequências do mau governo dos homens. Isto é providência divina. Deus providencia aquilo que nós necessitamos. Diz mais: a providência divina é a intervenção que Deus faz perante uma determinada ocorrência para a compor ou para remediar o dano que dela possa resultar. Há bocadinho o irmão Maurício falou em Josué e Caleb. Se não fosse a providência de Deus, eles teriam sido apedrejados e teriam morrido. Mas Deus providenciou as coisas para que assim não acontecesse. Acrescenta ainda, é o cuidado e a sábia previsão que Deus tem para com as suas criaturas no mundo de eventualidades dolorosas. Deus oferece soluções, alternativas. Deus muda as circunstâncias, escreve direito pelas linhas tortas que nós, homens, lhe apresentamos. A providência divina vai além daquilo que é a expectativa humana. Os irmãos sabem, não importa o que aconteça nas nossas vidas, Deus é sempre capaz de surpreender-nos. De certo, vocês, a maioria que aqui está, já passou por momentos difíceis. A maioria dos que aqui estão já passaram, de certeza, por momentos muito difíceis. Eu já passei por situações, a nível profissional mesmo, em que em casa, conversando, eu e a minha mulher, ela dizia-me assim: e agora? Aqui há uns 13, 14 anos atrás, passei por uma situação complicadíssima a nível profissional, inclusive tive que mudar para outro emprego, e ela dizia-me assim: e agora? E agora como é que vai ser? Sabem, queridos, esta pergunta que ela me fazia, eu tinha muita dificuldade em responder, porque eu próprio não sabia. E agora? Mas Deus providenciou tudo. Deus providenciou tudo, de maneira que o nosso pão nunca faltasse, de maneira que eu nunca faltasse aos compromissos que eu assumi, porque este é o meu Deus. E quando as coisas se resolveram, conversando ainda, eu lhe disse assim: vês, o Senhor Deus é muito nosso amigo. O Senhor Deus é muito nosso amigo. Porque este é o Deus em que eu acredito. Este é o Deus em quem eu confio. Temos fé ou não temos fé? Estamos aqui sentados hoje, temos fé ou não? Porque, e eu costumo dizer isto algumas vezes, a fé é um dom de Deus. Os irmãos podem adquirir fé de outra maneira, podem comprar fé, podem fabricar fé.
A fé que nós temos hoje aqui sentados, a fé é um dom do Senhor Deus. É algo que Ele me deu, me concedeu, e nós oramos tantas vezes: Senhor, aumenta a minha fé. Então é assim, queridos, se a fé é um dom de Deus, esta fé que é um dom de Deus não pode nunca depender de circunstâncias da vida. Porque ela é um dom de Deus. Ela está para além daquilo que possa ser qualquer circunstância negativa da nossa vida. Temos um Deus no céu que cuida de nós. Temos um Deus no céu que me ama, num amor que eu não consigo sequer imaginar e entender. Cantamos há bocadinho: que amor é este, Senhor? Que amor é este? Porque me amaste tanto assim. A mim, mais a mim. Porquê? Que amor é este? Que nós não somos capazes tantas vezes de entender, de alcançar, de perceber. Olhem para a vossa vida. Olhemos para as nossas vidas. E algumas vezes pensemos: Senhor, como é que me podes amar tanto assim? Como é possível? A irmã Helena White, em Testemunhos Seletos, eu pus aqui um averbamento que diz assim: coloquem perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme a sua sabedoria. Coloquem diante de Deus os vossos planos, para serem executados, se for essa a vontade de Deus, para serem rejeitados, se for essa a vontade de Deus. Aceitem os seus planos em lugar dos vossos, mesmo quando a aceitação exige a renúncia de projetos que são acariciados. E depois ela termina assim, este tão lindo pensamento: assim a vida, a vossa vida, a minha vida, a nossa vida, será moldada cada vez mais segundo o modelo divino. E a paz de Deus, ela acaba com Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, é ou não é? Que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Que maravilha. Agora, esta providência divina que Deus tem para conosco, eu queria levar os irmãos a um pensamento que está em Daniel. Vocês, este jovem Daniel, que vai para a Babilónia cativo, os irmãos sabem, a dada altura o rei Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua, verdade ou não? E ele não sabia qual era o significado deste sonho. E agora todos os sábios são convocados para arranjar a explicação para este sonho, mas ninguém consegue. E vocês lembram-se que Daniel é levado perante o rei, e ao falar com o rei ele diz: mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E esta confiança que Daniel tem está implícita nestas palavras. Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E este é o meu Deus. Este é o Deus que eu confio. E o Senhor revelou esses segredos e ele pôde explicar o sonho a Nabucodonosor. Esta confiança que nós lemos aqui nas palavras de Daniel, mas há um Deus nos céus, está implícita no Sermão da Montanha de Jesus. Quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Que cuidado tem o Senhor. Eu nem gosto de dizer que até os cabelos da minha cabeça estão contados. Eu acho que eles estão mesmo numerados. Numerados. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, Deus sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Entenderam?
Deus sabe tudo da minha vida, conhece a minha fé, a minha história, o meu coração, conhece tudo da minha vida. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, dizem Lucas, no capítulo 12, no versículo 7. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. E a seguir diz o quê? Não andeis inquietos. Não andeis inquietos como os demais que não têm fé. É normal no nosso viver como crentes alturas difíceis. Quem não as teve? Quem aqui não as teve? Quem me está a ouvir pelo YouTube? Quem já não teve circunstâncias muito difíceis? Uma vez eu entrei em casa de minha mãe. E a minha mãe era uma patriarca. Era uma matriarca, desculpem. Minha mãe era uma mulher de uma fé contagiante. Eu estou lembrada que nos últimos momentos, os últimos meses de vida que ela teve, as profissionais de saúde que lá iam para lhe fazer os tratamentos, ela oferecia livros, oferecia revistas, ela falava-lhes do amor do Senhor Deus. Uma mulher de uma fé tremenda. Mas sabem, uma vez eu entrei em casa dela, e ela estava num quartinho pequenino onde habitualmente viam televisão, e ela estava com uma caneta e um caderno e fazia contas. E eu entrei, fui lá visitá-la à tarde e ela estava a chorar. Porque o que ela ganhava e as contas como estavam, estava tudo muito difícil. Por percalços da vida. E eu perguntei-lhe, então, mãe, o que se passa? Porquê é que a mãe está assim? E ela disse-me assim, uma mulher de fé, disse-me assim, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus esqueceu-se de mim. Eu pergunto, pode Deus esquecer-se de nós? A irmã Helena White, no livro de Já Todas as Nações, diz assim, os filhos de Deus nunca estão ausentes do seu pensamento. Pode Deus esquecer-se de mim? Pode isso acontecer com Deus? Mas às vezes as situações da vida tornam isto assim. O outro versículo que eu queria ler, e que por acaso o irmão Maurício falou também na escola sabatina, está em Mateus, no capítulo 6, versículos 33 e 34, onde o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas que nós pensamos, estas coisas das quais nós necessitamos, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E depois o Senhor diz assim, e continua a dizer-nos hoje nós que vivemos no meio desta inquietude, desta incerteza, até mesmo a nível de saúde, o que acontecerá connosco, o que é que vai acontecer, nós não sabemos nada do amanhã, não sabemos. O Senhor diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Para que é que eu vou estar hoje a pensar num problema que eu possivelmente vou ter amanhã ou posso até nem ter? Os irmãos lembram-se das mulheres que iam ungir Jesus? Elas dirigiam-se para o sepulcro para ungir Jesus. E sabem qual era a preocupação que elas levavam pela estrada fora? Como é que vamos remover a pedra? Como é que eu vou remover a pedra? Como é que aquelas mulheres poderiam remover uma pedra daquelas? Que preocupação! Como é que vamos fazer isso? Pois os irmãos sabem, elas iam preocupadas com um problema que não existia. Porque quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Sabem isso? Nós vivemos angustiados muitas vezes e preocupados com situações
que nos queimam, nos acabrunham e que muitas vezes não têm razão de ser. Sabem, a minha formação, eu já contei isto na minha classe da escola sabatina, quando havia classes. A minha formação normalmente acontece aos sábados. E é presencial, eu não posso faltar. E o doutor Paulo Figueiredo, que vem cá fazer as formações, a primeira vez que eu contatei com ele, eu expliquei-lhe porque é que não podia estar ao sábado. E disse-lhe se era preciso eu arranjar algum documento que comprovasse o que eu estava a dizer. E ele disse, não, do que eu falei consigo e olhando para si, eu já vi que você tem muita sinceridade e o que você está a dizer, não tenho dúvidas. E arranjou maneira de eu não ter que estar ao sábado presencial, lá como os outros alunos que lá estavam naquela formação. Só que esta formação é de 5 em 5 anos. Quando chegaram os outros 5 anos depois, os irmãos sabem que meses antes eu já andava angustiado. E agora, outra vez, como é que eu vou fazer? E a faltar 1 mês, 2 meses, 3 meses para esta formação, eu pensava assim, eu vou ter que ligar ao Dr. Paulo. Mas quando eu pensava, vou ter que ligar ao Dr. Paulo, eu pensava assim, ele já nem se vai lembrar de mim. Ele dá tantas formações, conhece tantas pessoas, ele não se vai lembrar de mim. E agora como é que eu vou ter que explicar isto tudo outra vez? E se ele diz que não? E se ele não aceita? É que se eu não fizer esta formação, retiram-me a minha licença de instrutor, eu não posso trabalhar. Eu não posso trabalhar. E agora, eu andava angustiado com isto. Eu andava angustiado, porque é assim, somos crentes? Somos. Estamos imunes a estas coisas? Nem por isso. Devemos confiar? Sim, devemos confiar, sem dúvida. Mas, há bocado o irmão Maurício disse, quem está em pé, olhe, não caia. E nós somos feitos da mesma farinha, E sabem, um dia eu sentei-me no carro e pensei assim, eu hoje vou telefonar para este homem, porque isto já está muito próximo. Eu vou ter que telefonar. E liguei para a ANIECA, foram chamar o dito Dr. Paulo Figueiredo, e ele vem ao telefone. E quando ele vem ao telefone, eu disse assim, bom dia, Dr. Paulo, como está? Aqui fala dos Açores. E sabem o que é que ele me disse? Já sei. Estou a falar com o Luís Teixeira. Eu disse, é o próprio, sou eu. E digo-lhe mais, está-me a ligar por causa daquele problema do sábado. Eu disse, é sim, senhor, não se preocupe, vamos resolvê-lo da mesma maneira. Entendem, queridos? Eu andei angustiado meses por um problema que o Senhor já tinha resolvido. E nós andamos a consumir-nos, autenticamente consumir-nos com um problema daqui, uma insegurança daqui, uma incerteza dali. E se nós conseguíssemos ver, o Senhor já tinha resolvido estas situações. E quando eu apaguei o telefone, depois de falar um pouco com ele, sabem o que é que eu senti? Eu senti-me envergonhado perante Deus. Eu senti uma vergonha, eu senti uma pena tão grande, porque eu devia ter confiado neste Deus que eu digo, que eu acredito, que eu sirvo, que eu amo, este amado da nossa alma. Isto é confiança, que nós temos que ter confiança neste Deus. Contra tudo e todos, mas sabem, deixem-me só, para acabar, e nós estamos a acabar, eu tinha mais para desenvolver, mas o tempo não permite. Vocês sabem, Jó passou por um momento muito difícil na sua vida, certo? Em Jó, no capítulo 3, versículos 24 e 25, diz assim, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água,
Porque o que eu temia, o que eu tinha medo que me acontecesse, aconteceu, veio. E o que eu receava, me aconteceu. Entenderam? Agora é assim, há um Deus no céu. E este é o pensamento que eu quero que nós guardemos hoje no nosso coração. Apesar da nossa vida, que pode ou não ser mais ou menos difícil. Eu não conheço as vossas vidas, queridos. Eu não conheço. Eu não sei aquilo porque algum de vocês hoje aqui sentado possa estar a passar. Eu não conheço. Mas sabem, Deus conhece. Deus conhece cada recanto da vossa vida, cada bocadinho, cada lugarzinho do vosso coração e da vossa vida. Deus conhece, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Cantamos assim no hino. E agora, quando eu estou esmagado pelas circunstâncias, as circunstâncias da vida, não me sinto capacitado para seguir em frente. É mais pesado do que eu pensava. Quando me sinto desanimado, quando não vejo luz ao fundo do túnel, quando a minha vida parece demasiadamente difícil, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. E este Deus nunca se aparta de nós. Possivelmente nós nos apartamos dele. Nunca ao contrário. Sabem, nunca devemos esquecer, nós que estamos aqui sentados hoje e que dizemos, eu sou crente, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu confio em Deus. Nunca devemos esquecer que o desalento e o desânimo, como carências da alma, fizeram parte da experiência de muitos homens de Deus. Eu tenho aqui uma lista pequenina, só para terem alguns exemplos de homens de Deus, gigantes da fé, autênticos gigantes da fé, que sofreram desalento e desânimo também. E algumas vezes até desejaram morrer. Jó, na sua dura prova, acabamos de ler agora. Aquilo que eu pensava que não me ia acontecer, aconteceu. E aquilo que eu não esperava, veio. Temos Abraão, depois da sua vitória sobre os reis da planície, também se sentiu desanimado. Temos José, ao ser vendido pelos seus irmãos. Acham que ele estava feliz? Foi vendido pelos irmãos, estava contente? Não estava, não podia estar. Estava triste, desalentado, chorou, muito desanimado. Temos Josué, quando teve que suceder a Moisés e iniciar a conquista também ficou desalentado. Saul, quando soube que tinha sido destituído por Deus. Temos David, quando fugia da perseguição da morte por parte do rei de Israel. Vejam quantos eu já falei aqui. Temos Elias. Elias foi perseguido por Jezabel. Escondeu-se lá numa caverna e disse, para que é que eu nasci? Eu devia ter morrido. Melhor fora que eu morresse. Jeremias, João Batista, Pedro, chorou amargamente. Pedro sentiu-se muito desalentado. Sabem, amigos, no meio de qualquer situação, todos devemos recordar que podemos recorrer com confiança. Eu vou acabar com Hebreus, para não estar só a ler Hebreus capítulo 4 e versículo 16, de certo, alguns de vocês sabem de cor o que é que diz 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança, não é? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Porque a promessa é que nós seremos ajudados em tempo oportuno. Que tempo é esse? É o tempo de Deus. É o tempo que Ele sabe qual é. Esta é a promessa. E esta deve ser a nossa confiança em Deus. Por isso, não importa a situação, não importa a condição, agarremo-nos a este Deus que nos ama tanto, 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 que se entregou a si próprio para nos salvar. E não há nada que nós possamos sentir, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum choro interior que possamos ter que o Senhor não saiba. Porque nós, humanos, vemos o que está diante dos olhos, mas o Senhor consegue ver dentro do nosso coração. E este é um Deus que vos ama, este é um Deus que nos ama. E por isso, vamos sair hoje deste lugar, mas vamos plenos de confiança de que o amanhã pertence a Deus e de que eu estou ancorado nos seus braços e Ele pode resolver, solucionar os problemas que a vida me possa trazer. Aprendamos desta forma e veremos que Deus realmente é Deus. Façamos o que está ao nosso alcance para as coisas correrem bem e depois deixemos Deus ser Deus. Que assim seja. Amém.